Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje eu queria falar sobre maturidade espiritual. O título da mensagem de hoje é Inimigos da Maturidade Espiritual. E se você trouxe Bíblia, abre em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 4. Nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Estenda as suas duas mãos para o céu em sinal de rendição a Jesus. Vamos declarar juntos pela fé: Senhor Jesus, eu marquei no encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Acho que prendeu o pé do meu filho no banco. Pronto. Aí o pai para tudo aqui, né? Ô Jesus. Amém. A nossa geração é uma geração que não quer crescer. Cada vez mais estamos casando mais tarde, estamos saindo de casa mais tarde, começando a trabalhar mais tarde, nos tornando independentes financeiramente mais tarde. E eu creio que de alguma maneira isso também se reflete na vida espiritual. Estamos amadurecendo enquanto cristãos mais tarde. E hoje eu queria falar em nome de Jesus a você sobre maturidade espiritual. Na Bíblia esse tema permeia todas as Escrituras. Em 1 João, no capítulo 2, o apóstolo João vai falar aos filhinhos, aos jovens e aos pais. Ele não está falando dos momentos da vida que a gente vai passar. Ele está falando de uma realidade que precisamos nos desenvolver espiritualmente. Filhinhos precisam se tornar jovens, jovens precisam se tornar pais. Precisamos crescer. A Bíblia também vai nos mostrar algo parecido em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, quando ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava quando menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. O que a Bíblia está dizendo? Que precisamos deixar as coisas de menino, que precisamos crescer espiritualmente. E aqui ele fala de um espelho que não reflete bem a nossa imagem. No passado, os espelhos eram feitos de latão, e eles reproduziam uma imagem turva, deformada das pessoas. E o que a Bíblia está dizendo, à medida que amadurecemos e crescemos, Deus vai nos levar a esse lugar da revelação de Deus, onde o veremos face a face. Hoje eu vim dizer para você: Deus quer te levar a um lugar especial da sua presença. Ele quer se revelar mais a você, mas para isso você precisa crescer. Quem quer deixar de ser menino aqui? Levante as mãos. Quem quer deixar as coisas de menino para trás? Quem quer alcançar maturidade no Espírito? Levante as mãos aí, amém? Nessas férias eu e a Sil fizemos uma viagem. Nós fomos para a Argentina. E eu fui conhecer ali uma parte da família da Sil que eu não conhecia, alguns tios novos que eu ganhei. E foi um tempo muito especial. Mas na volta da viagem para o Brasil, aconteceu algo inusitado, diferente. Nós estávamos na fila, nos preparando para ir embora. E tinha uma família à nossa frente com um rapaz, um jovem. E então
verificar os nossos documentos, entramos num corredor e tinha um ônibus no pátio que nos levaria para o aeroporto. E aí chegamos no ônibus, o ônibus foi enchendo e não conseguimos entrar, mas a família que estava na frente, o casal conseguiu entrar no ônibus, mas o filho ficou para fora. E aí a porta do ônibus fechou e a mãe do menino começou: Pedro, meu filho, começou a brigar com o pai. Pedro, meu filho, volta aqui, Pedro. E o Pedro, gente, não era um menino de 10, 12, 15 anos. O Pedro era um jovem barbado, já devia ter seus 20 e poucos anos de idade. O Pedro foi assim: calma, mãe, tem um ônibus ali. Calma, mãe, nós já vamos nos ver no avião. Calma, mãe. A gente achou engraçado a cena e fomos para o ônibus. Eu, minha esposa e o Pedro. Chegamos no ônibus, estamos sentados ali. De repente o ônibus à frente começa a andar em direção ao avião. Anda 10 metros e o ônibus para. Abre a porta e vem a mãe do Pedro: Pedro, meu filho, cadê você, Pedro? O Pedro, com cara de poucos amigos, abaixa a cabeça, fala: mãe. Ela dá um abraço nele e eu e a Sil, a gente estava se controlando demais para não rir do Pedro. Ah, meu Deus. Sabe, às vezes os nossos pais não nos deixam crescer. Pior, o que eu mais me preocupei com essa história é que a Sil olhou para a situação e falou: eu me identifiquei com ela. E eu fiquei preocupado como serão as coisas lá em casa, mas o Benício vai crescer, sim. E às vezes os nossos pais não nos deixam crescer. Mas a Bíblia vai nos mostrar nesse texto que existem alguns outros impedimentos que não nos deixam crescer espiritualmente. São pessoas, coisas, situações que, como a mãe do Pedro, não nos deixam crescer. Hoje eu queria, em nome de Jesus, falar a respeito dos inimigos da maturidade espiritual. Eu queria que você fizesse uma autoanálise e com sinceridade constatasse se você tem crescido, amadurecido espiritualmente nesses últimos tempos. Ah, pastor, eu já sou velho de igreja, eu já sou pastor, eu já sou líder aqui. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que, em nome de Jesus, esse ano vai ser o ano que você mais vai crescer espiritualmente na sua vida. Eu fiz um propósito com o Senhor. Falei: Deus, esse ano vai ser o ano que eu mais vou crescer em toda a minha caminhada de fé. Esse vai ser o ano que eu mais vou crescer. Quantos querem viver o mesmo, declarar o mesmo aqui? Você crê nisso? Quantos querem crescer aqui? Levante as mãos. Vamos abandonar as coisas de menino. Deus tem mais para nós. Amém? Primeiro inimigo da maturidade espiritual: a carne, a carnalidade. Versículo 1 diz: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais. Versículo 2 diz: de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Primeiro inimigo da maturidade espiritual, do crescimento do crente, é a carne. E muitos de nós vivemos como os crentes carnais. Não conseguimos submeter a nossa carne, os desejos dela, os impulsos dela, ao domínio do Espírito Santo de Deus. E por isso estamos constantemente caindo nos mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas e levando uma vida segundo o curso desse mundo. Vamos na igreja, conhecemos a palavra, mas ainda somos reféns da nossa carne. E é interessante porque o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para os coríntios. E a cidade de Corinto era conhecida por sua promiscuidade. Existia uma expressão no mundo antigo que se chamava corintinizar, ou viver como um Corinto. O que era isso? O que isso representava? Era viver para o prazer. Mas por que isso? Em Corinto haviam existiam dois templos. O templo de Artemis, que era a deusa do amor e da
fecundidade, e o templo de Apolo, que era o deus da música, mas também era o deus da representação da beleza masculina. No templo de Artemis existiam 1000 prostitutas cultuais. Quando chegava o final da tarde, aquelas mulheres desciam as escadarias do templo e se prostituíam nas ruas, prestando culto a Artemis. E por causa disso, esse lugar se transformou num lugar de turismo sexual, de depravação. Perto do templo de Apolo, existiam imagens desse deus eróticas, ele em posições sensuais. E ali existiam prostitutos cultuais, e aconteciam orgias. As pessoas tinham relações homossexuais nesse lugar. E a palavra de Deus chega em Corinto. E esse povo começa a se converter. Esse povo começa a chegar na igreja. Mas de certa maneira eles entendem a palavra, mas alguns não conseguiam se libertar das bagagens que haviam trazido da vida, dos apelos que a carne ainda gritava, porque ela não estava subjugada ao Espírito Santo de Deus. Querido, nós vivemos num tempo muito estranho. As pessoas perderam valores, e talvez você chegou aqui e trouxe as suas bagagens. Talvez você se envolveu com pecados que te aprisionaram. Talvez você é refém da sua sexualidade. Talvez, e muito provavelmente, existem áreas na sua vida que você não consegue dominar. Mas hoje eu quero, em nome de Jesus, declarar que a carne na sua vida vai ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de domínio próprio para tudo. Para gastar dinheiro, para comer, para conviver socialmente, sem perder as estribeiras, para lidar com a nossa sexualidade. E a Bíblia nos apresenta exemplos de cristãos carnais. Um deles é Sansão. Sansão foi um homem de Deus que era um homem carnal. A história de Sansão é impressionante. Um anjo vem anunciar seu nascimento. Vem falar com a sua mãe e depois com o seu pai. Eu estava contando essa história para o Beni esses dias. Falei, filho, o anjo apareceu para Manoá, o pai de Sansão. Ele falou, não. Falei, como assim, filho? Foi primeiro para a mãe. Falei, tá certo, filho, tá bom. Pior que foi mesmo. E aí o anjo veio anunciar. Ó, seu filho vai nascer, ele vai ser o libertador da casa de Israel. E aí aquele anjo fala, ele não pode beber vinho, não pode cortar o cabelo, não pode comer determinadas comidas, porque ele foi consagrado, separado, para uma obra especial. Vem Sansão, e o Espírito de Deus é derramado sobre a vida dele, ele tem uma força descomunal. Ele abre um bezerro no meio com as próprias mãos, ele desbarata exércitos sozinho, ele faz proezas, coisas incríveis, quando o Espírito Santo de Deus o toma. Mas Sansão era um crente carnal. Ele comia o que não era para comer, bebia o que não era para beber, se relacionava com mulheres que não era para se relacionar, se prostituía. E sabe o que acontece? Um dia Deus vai lá e tira a unção de Sansão. E ele vai parar num moinho, fazendo o trabalho de um burro de carga. Ele ficava girando o moinho, dia e noite. E sabe, quando a gente é um crente carnal, a gente vive dando voltas. Vive dando voltas e não sai do lugar. E sabe o que é pior? A gente acredita que na nossa força a gente vai conseguir mudar as coisas. Ah, a gente vai, esse ano vai, agora eu resolvo. E você faz tanta força, tanta força, tanta força, mas não resolve nada, não sai do lugar. Sabe quando a vida de Sansão muda? Quando ele está entre duas colunas e ele entende, a minha força vem de Deus. E quando ele clama de novo, o Espírito o empodera. Hoje o Espírito Santo de Deus vai lhe dar força. Para de guerrear contra a carne, a força do braço. Nem Sansão conseguiu vencer, quanto mais você. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para vencer a nossa carne. Hoje eu quero te desafiar em nome de Jesus a começar a buscar essa força que vem do alto na sua vida. A buscar essa força que coloca a nossa carne debaixo dos nossos pés. Você vai resistir sim aos apelos da carne. Você vai ser liberto em nome de Jesus.
Quantos creem nisso? Eu creio. Outra característica da carnalidade, se você ler o texto, ele vai dizer que haviam brigas, ciumeiras, contendas e divisões. Uns diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Cefas. E essa era uma briga ridícula. O apóstolo Paulo vai dizer, vocês não entenderam nada. Porque tanto Paulo, quanto Cefas, quanto Apolo, todos somos de Cristo. E sabe, o crente carnal, ele consegue achar pelo em ovo. Cria confusão, contenda, se mete em bagunça, está sempre se sentindo preterido, rechaçado, deixado de lado, injustiçado. Ele define correntes, eu sigo essa corrente, os outros todos estão errados, só eu sei a verdade. Daí ele se mete em confusão com todo mundo. Isso é crente que não é maduro espiritual. Meu irmão, cresce, para de arranjar confusão. Deus tem mais para você. Para de abraçar uma coisa que você nem sabe direito e começar a arranjar briga com todo mundo. Já viu gente fazendo isso? Esses dias eu achei engraçado. O Beni estava com sorvete de morango. E o Inácio, o primo dele, chegou e falou, esse sorvete é de maçã. E o Benício falou, não, é de morango. E o Inácio falou, não, é de maçã. E ele falou, não, é de morango. E daqui a pouco eles estavam, é de maçã! É de morango! É de maçã! E a minha esposa, ei, o que está acontecendo? Que briga ridícula. Eu acho que Deus deve olhar para a gente lá do céu às vezes e falar, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Eles estão brigando por isso. Sério mesmo. Eu acho que ele deve dar umas boas risadas. Nós precisamos crescer. O crente maduro, ele é apaziguador. Ele é promotor da paz. Ele aproxima as pessoas. Ele não traz divisão. Ele abraça. Ele aproxima. Ele leva para perto. Deus vai encher esse lugar de gente assim, em nome de Jesus. Para de brigar por coisa que não tem valor e tem sentido. Amadurece em nome de Jesus. Deus tem coisas maiores para você. Você está perdendo tempo brigando porque o sorvete é de maçã. Deus tem mais para você. Segundo inimigo, a palavra de Deus nos apresenta nesse texto que nos impede de crescer. É uma dieta espiritual equivocada. Versículo 2 diz, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Sabe, eu creio que um outro inimigo que nos impede de nos desenvolvermos espiritualmente é uma dieta espiritual equivocada. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu queria dar para vocês alimento sólido. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, existem delícias na presença de Deus que vocês não podem acessar. Por quê? Porque vocês são crianças. Existem delícias na presença do Senhor que vocês estão perdendo, porque não se desenvolveram espiritualmente. E é interessante que a Bíblia afirma a mesma coisa de formas diferentes em outros lugares na palavra. Em Gálatas 4, no versículo 1 e 2, ele diz assim, presta atenção nesse texto. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Olha o que ele está dizendo. O filho, enquanto é menor de idade, enquanto não amadurece, enquanto não cresce espiritualmente, ele não difere em nada de um escravo. Como assim, pastor? O que ele está dizendo é que a criança espiritual, ela não pode acessar a herança de Deus plenamente, as riquezas do Pai plenamente. Por quê? Porque ele não está preparado para administrá-las. E por isso ele é como um escravo. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu não sei se você provavelmente, se tem filhos pequenos, já deve ter ouvido essa expressão. Não deixe determinadas coisas
no alcance das crianças. Se você é pai, por exemplo, o remédio lá em casa está sempre numa prateleira alta. Por quê? O problema é o remédio? Não, o remédio traz cura, se bem administrado. O problema é que o meu filho não sabe administrar o remédio, e para ele isso pode ser algo perigoso. O que a Bíblia está dizendo é que existem riquezas em Deus, coisas tremendas, e você que não quer crescer, jamais vai acessá-las. Você está perdendo riquezas espirituais para a sua vida. 1 Coríntios, no capítulo 2, ele diz algo parecido. Ele vai dizer que os maduros no Espírito podem acessar a sabedoria de Deus a ponto de conhecer as coisas profundas de Deus. Não me pergunte o que é isso, as coisas profundas de Deus. Mas eu creio que Deus quer te levar a lugares mais profundos. Ele quer dividir riquezas com você. Mas você precisa estar pronto para pegar na prateleira alta aquilo que vai abençoar a sua vida. Tem tantos jovens que eu escuto ouvindo falar assim: pastor, que eu ouço falarem: pastor, eu não consigo, Deus não se revela para mim, Deus não fala comigo, eu não tenho experiências com Deus, as coisas parecem que não acontecem comigo, só acontecem na vida dos outros. Querido, talvez esse seja um sinal de Deus para você, que você precisa amadurecer espiritualmente. Porque quando você amadurecer, você vai acessar coisas profundas de Deus. Revelação vai vir sobre a sua vida, capacitação do alto, experiências poderosas. Mas hoje elas são perigosas para você. Quantos querem receber mais de Deus? Mas pastor, então como é que eu saio desse leitinho? Como é que eu desenvolvo essa dieta espiritual? Primeira lição: quem está no leitinho, presta atenção. O crente que não se desenvolveu, que está no leitinho, primeira coisa, ele não sabe comer sozinho. Eu queria passar um vídeo aqui da minha filhinha. Gabs, põe aí. Olha a minha filha tentando comer hoje na hora do almoço. Coisa fofa de fralda. Já está de chuquinha, coisa mais linda. O bebê na fé, ele não sabe comer sozinho. Eu ouvi uma ilustração do pastor Douglas Gonçalves, que eu gostei bastante. Ele dizendo que o neném que mama, ele se alimenta apenas daquilo que foi processado pela sua mãe. Ele só engole o leitinho, mas quem processa o alimento é a mãe. E ele falou, eu achei interessante, nós crescemos espiritualmente quando nós somos capazes de processar o nosso alimento, caçar e preparar a nossa própria comida. E se você for parar para pensar, isso é uma realidade nos dias de hoje. Nós nos alimentamos de alimentos processados por tantos. Tem vídeo de pregação qualquer hora que você quiser. Você abre lá, vê um videozinho aqui, cada dia. E eu vejo muita gente se alimentando dessa maneira e não vejo problema nenhum. Que bênção que você está vendo vídeos. Mas tem gente que passa a semana sem pegar na palavra, sem abrir a Bíblia e tentar entendê-la, sem preparar os seus estudos, sem procurar ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para a sua vida. É gente que está sempre dependendo do que recebe do outro. E sabe qual que é o perigo disso, querido? Quando você não discerne, faz o discernimento da palavra, você não aprende a manejá-la, você não aprende a se relacionar com Deus, você facilmente é levado por qualquer vento de doutrina. Se chega o pastor que você gosta e ele fala uma besteira, você vai embora. Porque você não conhece, você não prepara, você não domina a palavra. Tem tanta gente aqui que vem anos na igreja e nunca leu a Bíblia inteira uma sequer vez. Está na hora de crescer, irmão. Está na hora de crescer. Quantos creem que esse é o livro mais importante que existe na face da terra? Levante as mãos. Quantos creem que é a palavra de Deus, que é um manual que pode transformar a nossa vida? Quantos leram a Bíblia toda? Levante as mãos. Por que a gente não lê?
Por que a gente não estuda? Por que a gente não se aprofunda? Deus quer nos levar a águas mais profundas. Ele quer dividir riquezas espirituais conosco. Mas precisamos, em nome de Jesus, crescer. Vai preparar a tua comida. Vai preparar teu alimento. Deus tem mais. Ele quer se revelar a você. Outra coisa que eu acho interessante é que aquele que está no leitinho, ele não possui uma dieta espiritual constante. Hebreus 5, versículo 13 e 14 diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O que ele está falando? Exercício constante, constância. Você precisa exercitar teus músculos espirituais. Você precisa ter constância na presença de Deus. Você precisa se alimentar todos os dias. E quando temos devocional todo dia, quando oramos todo dia, quando lemos a palavra todo dia, ela começa a falar conosco de forma diferente. Começamos a manejar a palavra, e o texto diz que o crente maduro, ele sabe discernir entre o bem e o mal, o que é certo e errado, o que Deus tem para a sua vida, qual é o próximo passo, qual é a próxima direção. Sabe por que você está perdido, meu irmão? Porque você talvez não seja um crente maduro. Como é que é a tua constância? Esse ano aconteceu algo muito especial comigo. Estava de férias, comecinho do ano, e eu fui levar meu filho para tomar caldo de cana no Parque Barigui. Falei: filho, você sabe como é que faz caldo de cana? Ele falou: não, eu vou te mostrar, legal. Eles pegam um pedaço de madeira, colocam numa máquina lá, sai um caldo gostoso, a gente vai tomar aquilo lá. Ele achou legal. Aí coloquei ele e a Nina no carro. Eu estava na escola e eu fui lá para o parque e cheguei empolgado para dar caldo de cana para as crianças. Quando eu olho para trás, os dois tinham dormido. Falei: poxa, não vai dar certo o meu programa, mas já que eu estou aqui, vou tomar o caldo de cana eu. E aí eu fui lá, peguei meu caldo de cana, voltei para o carro, aquele silêncio. E sabe, quando você é pai de dois filhos, um com 1 ano e outro com 2 anos, o silêncio é algo que você valoriza e você não sabe quanto. Sério, eu peguei meu caldo de cana, eu pus do lado assim, eu abri meus braços. Eu falei, parecia que eu estava numa praia, assim, um lugar paradisíaco. E eu curti aquele momento, curti o silêncio. Eu falei: Deus, mas já que não tem ninguém para conversar, vamos bater um papo nós dois. Quer tomar um caldo de cana, Senhor? E aí comecei a bater papo com Deus. E eu estava falando das minhas coisas, conversando com o Senhor, orando. E de repente, uma santa presença tomou conta daquele carro. Estava no estacionamento, debaixo de uma árvore. Uma presença maravilhosa de Deus. Uma coisa tremenda. E eu fiquei curtindo aquele momento. E eu ouvi Deus claramente falando para mim: Michel, eu tenho coisas maiores para você. Você está disposto a pagar o preço? Eu quero mais. Você tem que dar mais. Você precisa se preparar para o que eu tenho para você. Eu entendi perfeitamente o que Deus estava falando. Saí dali cheio de planos. Falei: bom, que horas que eu vou acordar? Não tenho hora. Agora estou de férias, mas depois a minha rotina é puxada. Eu preciso de um horário, Deus. Se o Senhor quer mais, eu preciso de um horário. Falei: bom, eu vou acordar 6 da manhã todo dia. E vou começar meu tempo de oração, de leitura da palavra. Vou ler livros até as 9 da manhã. E aí, falei: mas eu já fiz esse propósito algumas vezes, Deus. E eu, quando dá 6 horas da manhã, eu durmo. Vou ser bem certo, toco o despertador, eu olho. Aí, tá bom, eu acordo mais tarde, né? Você põe naquele para despertar depois, não sei, como é que é o nome? Soneca, aquele negócio, sei lá. E aí, quando você vê, passou 2 horas. Falei: Deus. E aí eu chego na escola lá da CIL, de balé, e o Theo tá lá, meu cunhado. Falo: cara, Deus falou comigo, não sei o quê, vou começar a acordar 6 horas da manhã. Ele falou: cara, eu estou precisando também, cara. Vamos fazer assim,
Me liga às 6 horas da manhã para eu orar junto com você. Eu falei, tá bom, cara. Mas também se eu não ligar, você já sabe, eu pedi a hora, me liga também, beleza. E começamos o primeiro dia, aí o segundo, terceiro, e assim, a gente começou, era um sábado. Né? Não tem essa de final de semana não, dá um intervalozinho, entendeu? Foi sábado, domingo, depois saí com o Laurinho, contei isso pro Lauro e falou, cara, você liga para mim também? E eu comecei a ligar pro Lauro. E já fazem, acho que 15 dias, 16 dias que a gente está nessa pegada. Terminou o mês de janeiro, eu estou quase terminando o Novo Testamento, já falta um pouquinho, graças a Deus. E está sendo uma delícia. Deus está falando comigo, está sendo maravilhoso. Pastor, por que você está compartilhando isso? Para dizer que você ora? Não, querido, eu não estou nem aí se você acha que eu oro ou não. Por que eu estou dizendo isso? Eu decidi que esse ano vai ser um ano que eu vou mais crescer espiritualmente com Deus, e eu queria de alguma maneira te desafiar a fazer o mesmo. Talvez você vai ter que acordar mais cedo e dormir mais tarde, mas como é bom começar o dia na presença de Deus. Eu vejo aquele sol nascendo. Como é bom ouvir o meu Deus falar comigo todos os dias. Como é gostoso ver a paz de Deus na minha casa. Como é especial ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Cara, você está perdendo riquezas, porque a tua dieta espiritual está uma porcaria. Está uma porcaria. E eu estou dizendo para você, nada vai mudar. Esse pecado não vai sair aí, cara, se você não for buscar a presença de Deus. Sabe o que acontece? Quando a gente está cheio do Espírito, você vai falar um negócio para o cara, mas o Espírito Santo fala, ei. O cara te fecha no trânsito, você vai falar um palavrão, mas você fala, ei. Você vai perder as estribeiras com a esposa em casa, mas daí o Espírito Santo vai lá, ei. E é uma delícia viver assim. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Levante as mãos. Levanta mais alto, levanta mais alto, levanta mais alto. Fecha teus olhos um pouquinho aí, fecha teus olhos. Começa a pedir, Deus, eu quero mais. Eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero acessar, Deus, as prateleiras do alto. Eu quero as riquezas que o Senhor tem para mim. Eu quero as coisas profundas de Deus. Me ajuda a crescer. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu podia terminar aqui, mas tem mais um inimigo que eu preciso falar. É o último. Orgulho. Esse é brabo. Pior que esse negócio está presente e incomoda pra caramba. E não deixa a gente crescer. E se você ler o livro de Coríntios, eu sou palmeirense, acho que hoje a gente perdeu, né? Tá louco. Mas a gente não vai perder para isso aqui não, em nome de Jesus. 1 Coríntios 2, 28 diz, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 2, 31, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 3, 21, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. 1 Coríntios 4, versículos 6 a 7, assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Olha o que ele está dizendo aqui. Tudo que você tem, que você é, você recebeu de Deus. E muitas vezes o orgulho faz a gente pensar o contrário. E aí a gente não pode continuar recebendo a graça de Deus. Sabe por quê? Ele usa os fracos, os loucos, os que menos são, para que ninguém se glorie.
o orgulho tem te impedido de receber riquezas espirituais. Sabe por quê? Deus sabe que se Ele te der mais, você vai se perder, então Ele retém. Ele não pode dar mais porque Ele não entendeu nada, e Ele retém. E pessoas têm parado de crescer, têm parado de receber bênçãos profundas, porque se perderam. Esses inimigos têm vencido o orgulho. Timothy Keller, nesse livro aqui que eu indiquei para vocês, ele faz uma análise bem interessante sobre esse tema. Ele começa dizendo que até o século XX, as pessoas acreditavam que o maior problema, a pessoa que causava mais dano à sociedade, era aquela que tinha uma autoestima muito elevada, exacerbada. Essa era aquela que era cruel, era aquela que promovia maldades, era aquela que fazia o mal para o outro. No século XX isso inverteu completamente. A gente começou a achar dali para frente que o problema era quem tinha baixa estima. O cara que tem baixa estima, ele faz mal para si mesmo, faz mal para sua família e faz mal para os outros. E aí, Timothy Keller cita uma autora, uma psicóloga chamada Lauren Slater, escreve um artigo no New York Times, e essa mulher vai apresentar uma série de pesquisas que vão comprovar que tanto a autoestima quanto a baixa estima têm a mesma origem, o orgulho. E ele fala, olha, o apóstolo Paulo já sabia disso. Ele não usava essas expressões, auto e baixa estima, ele fala do ego transformado e o ego natural do ser humano. Mas ele vai falar que o orgulho é a causa de todos os males. E ele começa a analisar esse texto que eu acabei de ler, o capítulo 4. E é interessante porque a palavra orgulho nesse texto, ela é uma metáfora. Não é a palavra em grego literal para orgulho, a palavra literal é ubris, significa orgulho. Mas aqui a palavra que aparece no grego é psio. É até bonitinho, né? Psio, para você lembrar. Fala para o teu irmão aí, psio, não fala nada, deixa para lá. Psio, essa palavra, ela significa superinflado, inchado, distendido. E o que Timothy Keller vai dizer é que essa é uma metáfora para explicar a condição natural do ego humano. Ele está superinflado, inchado, distendido. E por conta disso não há espaço para Deus e para as coisas de Deus na nossa vida. E ele fala de algumas verdades a respeito desse ego superinflado. Primeiro, ele é vazio. Se você ver algo inchado, superinflado, você vai ver que no meio não tem nada, é vazio, só tem ar. E ele vai dizer que muitas vezes na nossa vida colocamos coisas, propósitos, ideais no lugar que deveria ocupar Deus na nossa vida. E por isso nos sentimos não plenos, não saciados. Sentimos um profundo vazio, porque por maior que seja o teu ideal e o teu propósito, ele não vai conseguir ser do tamanho de Deus. E existem pessoas aqui que se perderam e deixaram de crescer, porque em vez de colocarem Deus, a sua vontade, os seus propósitos no centro da sua vida, deram lugar para o ego, para propósitos pessoais, para sonhos pessoais, e deixaram de ser guiados pelo Espírito, e agora não se sentem saciados. O orgulho tem te impedido de crescer, mas hoje Deus vai voltar para o centro em nome de Jesus. Ele vai entrar, vai tirar o vazio. Aleluia! Deus tem algo novo para mim e para a sua vida hoje, mas o ego natural do ser humano, ele também é dolorido. Ele é dolorido. Quem já bateu com o dedinho na quina da porta? Dói pra caramba, né? É interessante, se você for fazer uma corrida, você normalmente não vai perceber o teu dedinho, mas se você tiver batido ele, você vai perceber, porque ele dói. Se alguém encostar assim, mesmo que seja de fininho, dói. E sabe, o nosso ego, quando ele não está submetido ao Espírito Santo de Deus, ele fica dolorido. A gente percebe ele o tempo todo. Eu ouço as pessoas falando às vezes, feriram os meus sentimentos. Cara, isso não é possível. Não tem como ferir o sentimento. O que as pessoas ferem é o nosso ego. E se você está percebendo o teu ego sempre
é porque de certa maneira o orgulho bateu na porta do teu coração. Você está sempre se sentindo rechaçado, preterido, injustiçado. As pessoas não me reconhecem, não me veem, não sabem o que eu faço. Isso não se chama baixa estima, irmão. Isso é orgulho. Orgulho. Teu ego está dolorido. Mas ele também vai dizer que o nosso ego, ele é atarefado. A gente está sempre querendo provar algo para alguém ou para nós mesmos. E por isso a gente sempre se compara. E a gente sempre quer contar vantagem. Porque a gente está correndo e correndo e correndo e correndo e correndo e correndo e correndo. E sabe, a gente fica exausto, cansados, frustrados. Porque não é para ser assim. Mas pastor, como é que eu saio dessa? Essa palavra também era a mesma palavra usada para fole. Fole é aquele instrumento que era tipo uma sanfona que eles puxavam assim, né? Enchia de ar. Daí quando apertava, aquele vento atiçava o fogo. Hoje Deus vai apertar você, meu irmão. E vai jogar toda essa porcaria embora. Mas o fogo do Espírito vai queimar na tua vida. E Deus vai começar algo novo. Sabe como o apóstolo Paulo sai dessa? Ele fala: eu não ligo mais para o que pensam de mim, nem os coríntios, nem eu mesmo. Eu estou sendo julgado no tribunal de Cristo. O que vale é o veredito dele, a palavra dele, o que ele pensa ao meu respeito. Quantas vezes somos movidos pelo que os outros pensam, pelo que nós achamos. Eu quero te tirar desse lugar do tribunal dos homens. Eu quero tirar você desse lugar do tribunal de si mesmo, do teu coração. Eu quero te levar para um lugar mais excelente, o tribunal de Cristo. Lá já foi dado o veredito e nós fomos aceitos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Lá ele fala claramente o que pensa ao nosso respeito, e somos edificados quando seguimos a voz do justo juiz e Senhor Jesus Cristo justo. Aleluia. Você pode ser liberto. Orgulho é uma desgraça. Esses dias eu estava reclamando na minha sala. Já vou terminar. Eu tinha recebido um e-mail desaforento de um irmão. Sabe aqueles bem carinhosos assim? Detonando tudo. E eu fechei a tela do computador e falei assim: Deus. E aí começou a vir um monte de besteira. Está vendo? Profeta nunca é reconhecido na sua casa. Eu nunca vou ser reconhecido aqui. Será que o Senhor não tem outras coisas para mim? E comecei a reclamar de tudo. Eu saio cedo. Fui reclamando. E aí no final do dia, um irmão liga para mim: Michel, eu posso passar aí para orar com você? Eu falei: pode. Achei estranho. Aquele irmão entra na sala, papo vem, vai, pastor, eu quero orar com você. Tá bom. Começa a orar, e de repente aquele irmão começa a chorar. E ele começa a dizer: a igreja do Senhor Jesus está em perigo. A igreja de Jesus. E você está preocupado com você? Ele ia falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Eu comecei a chorar. Sabe por quê? Não tem nada a ver comigo nem com você. Eu entendi o meu lugar. Eu só sou um servo. Se Deus me mandar para levar pedrada na frente de batalha, eu vou. Se Ele me mandar ficar na retaguarda, eu vou. Se Ele me mandar ser injuriado, injustiçado, eu vou, como os profetas de Deus assim foram. Não tem a ver com reconhecimento, não tem a ver comigo, tem a ver com o reino de Deus. Sabe por que se sente injustiçado? Porque você está murmurando, porque você está vendo as coisas na perspectiva errada. Hoje Deus vai arrancar, vai te levar a esse lugar.
o tribunal de Cristo. Meu pai sempre me dizia: filho, nós não somos pastores, o pastor é Jesus. Então o que a gente é, pai? A gente é só o cachorro do pastor. Se você já viu um rebanho, pastor de ovelhas, normalmente tem um cachorro. Ele dá um assobio e o cachorro leva as ovelhas para um lado. Ele dá um outro assobio diferente e ele conduz as ovelhas para o outro lado. Ele dá outro comando e o cachorro obedece. Ele dizia: a gente é só o cachorro do rebanho. Jesus é o pastor. Hoje eu vim dizer para você: sai desse lugar. Sai desse lugar. Você está querendo provar o que para quem? Sai desse lugar. Você está sentindo o tempo inteiro dolorido? Sai desse lugar. Você não se sente pleno, saciado? Sai desse lugar. Deus quer tirar o orgulho, porque Ele quer Ele quer que você cresça. Ele quer confiar riquezas na sua mão. Ele quer que você administre coisas no reino dEle. Esse ano vai ser um ano que nós vamos crescer mais em nome de Jesus. Que mais vamos crescer espiritualmente. Eu não sei como Deus falou contigo. Talvez Ele disse: você precisa submeter a carne ao meu espírito. Talvez Ele disse: hoje eu vou derrotar esse inimigo, eu vou pô-lo debaixo dos meus pés. Talvez Ele disse: começa a preparar teu alimento. Talvez Ele disse: esvazia esse negócio aí, cara, tá muito cheio. Dá lugar ao meu espírito. Eu vou queimar tudo aquilo que não presta, toda a vaidade. Eu vou te levar ao lugar da minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas se você está dizendo: Deus, eu quero crescer, eu quero fazer um compromisso contigo, esse ano eu quero crescer, eu vou buscar isso, eu vou buscar maturidade, eu vou buscar crescimento espiritual como eu nunca busquei. Eu quero, Deus, me desenvolver. Eu quero que o Senhor tenha para a minha vida. Onde você está? Fica de pé no teu lugar agora, em nome de Jesus. Vai saindo do teu lugar, vem para cá, vamos orar juntos aqui. Perdão, não saia, vai ter ceia, eu esqueci da ceia, fica aí. Se Deus falou contigo, fica de pé. Eu só quero orar por você agora. Se a palavra de Deus tocou no teu coração. Aleluia. Feche teus olhos na presença de Deus e comece a falar para Ele. O que Ele mostrou para você? Qual é o teu inimigo? Que inimigo tem te derrotado? Dá nome a ele agora, em nome de Jesus. Fala assim: é isso aqui, Deus, eu não quero mais. Essa porcaria aqui está me impedindo. Pode falar. Dá nome a esse negócio aí. Dá nome. Agora eu quero desafiar. Pode abrir os olhos. Esse aqui eu quero que você faça olhando para mim. Queria desafiar. Estamos em janeiro ainda. A todos que aqui estão, a lerem a Bíblia toda esse ano. Você vai fazer um compromisso comigo. Eu queria que você se comprometesse diante de Deus. Nós vamos buscar isso juntos. Quantos aqui querem assumir esse compromisso de ler a palavra esse ano, a Bíblia toda? Levantem as mãos, deixa eu ver aqui, ó. Aleluia! Quanta gente! Quantos querem orar mais, buscar mais a Deus em oração? Levante as mãos. Meu irmão, deixa eu te dar uma dica prática. Pede ajuda para alguém. O cara que vai te ligar, não sei quem é. Estou ligando para o Theo e para o Laura, estão ligando para mim. Arranja outros aí. Talvez o cara que está do lado. É importante para você? Pede ajuda para alguém. Nós vamos crescer.
Meus irmãos, esse ano os céus vão se abrir nesse lugar. Nós vamos viver coisas incríveis. Eu tenho certeza. Nós vamos viver coisas incríveis. Você vai ver o poder de Deus. Experiências sobrenaturais vão acontecer aqui nesse lugar. Conversões em massa, batismos como nunca batizamos. Gente da tua família vai descer as águas, eu creio. A gente vai amadurecer e vamos acessar as prateleiras que estão no alto. Deus tem mais para nós. Vamos orar? Estende sua mão assim, fala. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Jesus, eu quero a tua presença. Eu quero, Deus, eu quero amadurecer. Eu quero vencer pecados antigos. Eu quero conhecer a tua palavra. Eu quero orar todos os dias. Eu quero ter uma vida entregue. Quebra o meu orgulho. Estou rendido à tua vontade, em nome de Jesus. Pai querido, vem agora com a tua presença e empodera os teus filhos, Pai. Nós queremos mais. Nós queremos crescer. Nós queremos a tua glória. Nós queremos o alimento sólido. Nós queremos, Pai, a herança, as riquezas do Pai. Nós queremos, Senhor, as coisas profundas de Deus. Senhor, nos ajuda a sair do leitinho. Queremos mais e mais de Ti. Que essa igreja não pare de orar. Que esses turnos de oração se espalhem, Deus. Que logo ao final desse ano, Pai, em nome de Jesus, seja o dia inteiro corrido, gente orando, chegando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Que essa igreja não pare. Que o teu povo se levante e que o teu reino venha, que o teu poder se manifeste, que cadeias sejam quebradas, que correntes sejam despedaçadas, que o jugo do mal, do diabo, caia por terra nas nossas vidas. Liberta os jovens da pornografia nesse lugar, nos liberta da maledicência, da murmuração, nos liberta, Pai, desse ego dolorido, desse orgulho descabido, que possamos andar olhando para o alto, de cabeça erguida, porque o nosso Deus é grande, Ele é poderoso. Eu sei o que sou. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E a tua graça, Senhor, nos basta, porque ela se aperfeiçoa em nossas fraquezas, fortalece o cansado, renova o que não tem vigor. Levanta o teu povo, começa algo novo em nossos dias. Faz de novo, sopra hoje aqui, Deus, que possamos nos esvaziar para ver o fogo de Senhor arder. Queremos nos despir dos nossos projetos, dos nossos planos. Tu és Deus Todo-Poderoso. Entregamos tudo. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia.